Edu.br. Descontos especiais para transferidos. Vem pro Easy. 8h02. Você está acompanhando pela Folha FM o Folha no Ar, primeira edição. Muito bom dia para você, seja bem-vindo à Folha FM. Você que está chegando agora, já estamos com a nossa streaming no Face, no YouTube e também na nossa página, nos aplicativos. Daqui a pouco esse programa vai para podcast e você acompanha aí da melhor maneira. Eu falava agora há pouco e a gente fica gesticulando aqui internamente porque no intervalo o bate-papo continua, né? Até porque para a gente corrigir aqui algum problema de áudio, alguma coisa que possa estar acontecendo. E eu no bloco anterior, Arnaldo, eu colocava aqui para análise da Priscila e comentário dela sobre a questão ali do Mosteiro da Santa Face, no Jardim São Benedito, Priscila. Aumentou muito o número de moradores em condição de rua, né, e que vão para ali porque naturalmente diminuíram as doações porque o povo não está na rua, as pessoas não... tem ficado em casa, pelo menos boa parte. E aí, contudo, precisa de uma organização para manter o distanciamento ideal exigido aí pelos órgãos competentes, Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde, que é pelo menos 2 metros, 2,5 metros. E é complicado a pessoa com fome ficar meio distante assim, eu tento vivenciar os dois lados. O Alexandre Baixo, que é o secretário de governo, me atendeu num primeiro momento, que eu encaminhei para ele uma solicitação, né, pedindo para ajudar a prefeitura a interceder ali na organização dessa fila. E o que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Priscila Marins, tem feito naquela conduta ali dessa distribuição de alimentação? Vocês têm participado ali? Pode participar de maneira, né, mais efetiva, alguma coisa para ajudar? Porque apesar da participação da Secretaria de Governo, ainda tem uma aglomeração e não está se respeitando o distanciamento. Então, Cláudia, é importante abordar a situação sobre várias óticas. Primeira ótica, ali é feito um trabalho das freiras ali a princípio com moradores em situação de rua, porque o objetivo delas a princípio era esse, né? E é um trabalho de caridade. Então a gente tem que entender a diferença do trabalho de caridade, que é um trabalho que a gente reconhece, né? E eu quero deixar isso muito claro, a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, o município de Campos reconhece o trabalho de caridade não só das freiras, como de qualquer outra instituição, qualquer pessoa que queira doar, mas isso não é política de assistência social. Política de assistência social é muito mais do que você resolver um problema pontual. Como eu já disse, é um problema que você não trata o problema, você trata a causa de modo a libertar a pessoa daquele problema. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto quando é tratado no município qualquer coisa em relação a morador em situação de rua, as pessoas já pensam assim, Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social. Mas não é isso. A Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, na verdade, ela oferece os serviços socioassistenciais. Nosso papel é tentar tirar aquelas pessoas das ruas de forma voluntária e oferecer a elas todos aqueles serviços que eu já falei no bloco anterior e evitar retornar a falar para não ficar repetitivo, para que ela saia da situação de vulnerabilidade. Pois bem, na semana retrasada, salvo engano, a gente recebeu várias denúncias aí via rede social, telefone, informando sobre a questão da aglomeração ali. Inclusive, estivemos em contato com o Ministério Público sobre isso, informamos que não era uma ação, não era uma ação da Secretaria. No entanto, o que acontece? A gente também precisa olhar para isso. Então, a nossa Secretaria foi para lá para ajudar as freiras nessa logística que elas têm, apenas para evitar aglomeração e para ajudar as forças de segurança do município, porque não há muito o que fazer ali. A gente não tem muito o que fazer, a gente não consegue prestar um serviço de assistência ali, porque ali o objetivo das freiras é tirar a fome de quem tem fome. E aí não é morador em situação de rua, é qualquer pessoa que chegue ali.
Se eu chegar ali, se você chegar ali, se o Arnaldo chegar ali, ou qualquer ouvinte, eles vão receber a comida. E é isso que é bom ficar claro. Hoje, a maioria das pessoas que são alimentadas ali pelas freiras não são moradores em situação de rua. A equipe do Centropop fez todo tipo de abordagem social ali para identificar. E é muito pouca a quantidade de moradores em situação de rua. Tem muitas pessoas ali que estão em vulnerabilidade social provisória em razão do fechamento do comércio, pessoas que trabalhavam informalmente no comércio, guardador de carro, tem muito. Eu fiquei muito apavorada no dia que eu fui, né? E eu acompanhei a equipe, eu fiz abordagem junto com a equipe, ajudando ali tentando conscientizar as pessoas a ficarem um pouco afastadas uma das outras, e a gente via resistência de muitas mulheres com crianças. Entendeu? Fato esse que a gente já informou o Conselho Tutelar, a nossa equipe do PET, que é uma equipe que trabalha contra o trabalho infantil, mas não foi localizado ali nenhum tipo de trabalho infantil. Realmente as pessoas que estão com as crianças em casa e não têm o que comer e vão ali. Já mapeamos, inclusive, a localidade dessas pessoas e começamos, através dos nossos CRAs, um trabalho para chegar a essas pessoas, para que não seja preciso que elas saiam de casa, o que também é difícil, porque a gente chega e fala, não sai de casa, não vai, a gente está trazendo o serviço para vocês aqui, vamos chamar no CRAS, mas não adianta, eles vão e a gente só fica sabendo lá. Então, assim, a gente está auxiliando as forças de segurança até para manter o trabalho lindo que elas fazem ali, não é de hoje, né? Mas é complicado, porque quando você conversa com morador em situação de rua, eles geralmente respeitam aquilo que a gente propõe, inclusive na rua. E isso não sou eu que estou dizendo. Eu estou dizendo e digo a vocês que a maioria das pessoas que também estão fazendo esse tipo de trabalho por meio de doação, também fazem. Só que o que acontece? Quando a gente não está com morador em situação de rua, mas com pessoas que estão em vulnerabilidade provisória, pessoas de algumas comunidades, eles não aceitam. E eles reclamam e partem para a fila mesmo. Hoje, saindo da nossa entrevista, eu estou indo, inclusive, lá conversar com as freiras para que a gente tente melhorar um pouco mais essa logística para evitar mais ainda, porque o município de Campos já abriu a escola ao lado para que a gente tirasse a fila e organizasse as pessoas dentro da escola, e a gente, toda vez que a gente acha um tipo de ação e diminui, logo depois o negócio aumenta, porque é aquele negócio boca a boca, né? A pessoa que recebeu ali na comunidade chega e fala, não, vai lá que você vai receber também, e enche. Não tem jeito, é uma situação complicada, é complicado, e a gente está fazendo tudo que a gente pode, as forças de segurança, nós estamos com a postura, com a Guarda Municipal, Secretaria de Governo e assistência com abordagem social para localizar, inclusive, moradores em situação de rua e oferecer abrigo. Na semana passada, o nosso ônibus ficou ali esperando aqueles que queriam ir para o abrigo, conseguimos levar 4 pessoas para o abrigo, mas é aquele negócio, a gente está vivendo um dia após o outro, e mudando as medidas todos os dias para evitar, inclusive, esse tipo de aglomeração que possa prejudicar a saúde das pessoas, entende? Priscila, tem um comentário aqui do Ricardo Avelino, vou só fazer a leitura, não é uma pergunta, ele faz uma ponderação, eu queria que você comentasse em cima. Ele diz aqui, falando sobre a nossa conversa do bloco anterior, o abismo entre a legislação e a pessoa em situação de rua exige uma política social que subjetiva a redução de danos. Devemos ter cuidado para não promovermos uma campanha higienista. É esse mesmo cuidado que você tanto relatou no bloco anterior. Exatamente. Ele está perfeito na ponderação que ele fez, justamente por isso, porque quando as pessoas veem morador em situação de rua, a primeira coisa que eles pensam é tirar da rua, mas é tirar da rua para realmente higienizar, né? Aquela política higienista, vou tirar daqui. Mas e aí? Tirou daí, fez o que com ele a partir daí? Não é só tirar, é tirar e dar àquela pessoa condição de sair daquele papel que ela está vivendo naquele momento, daquela vulnerabilidade. É permitir devolver para ela a dignidade que ela não tem. E os laços que a fizeram chegar ali, geralmente por rompimento dos laços familiares, fazem com que essa pessoa já não confie em ninguém. Então, para que você consiga ajudar, é preciso você estabelecer uma relação de confiança. Isso não é de uma hora para outra. Quando você perde a confiança em uma pessoa, você demora muito a confiar em outra.
E o papel da assistência social é justamente esse, a gente busca estabelecer esse vínculo de confiança a ponto daquela pessoa querer ser ajudada, querer sair da situação de rua que ela se encontra. E aí a gente faz todo um trabalho em rede, por meio com a saúde mental, educação, trabalho e renda. Não é simplesmente tirar das ruas para ninguém ver que tem alguém na rua, é tirar para dar dignidade humana àquela pessoa. Chegou uma pergunta aqui da Luciane Silva, um assunto que vai entender muito, vários essa mesma configuração, que é a questão do restaurante popular. A Luciane Silva pergunta: quando reage o restaurante popular? Há essa possibilidade? Então, o restaurante popular, quando o Marcão assumiu a secretaria, o objetivo era reabrir o restaurante popular. No entanto, o restaurante popular ele não funciona apenas com o município, né? A gente precisa... O prédio do restaurante popular pertence ao Estado. É um prédio do Estado. Então, a gente precisava da parceria. E a gente não conseguiu renovar essa parceria porque o Estado entende que eles devem abrir de forma autônoma. Hoje eu não posso te responder essa pergunta porque depende do Estado. O município sozinho não consegue abrir o restaurante popular por não ter os equipamentos, né, que são caríssimos. A estrutura de um restaurante popular é muito alta. E hoje a gente depende realmente do Estado, mas a gente já ficou sabendo que existe sim a intenção do Estado de reabertura do restaurante popular. O município está à disposição do Estado com o nosso serviço na assistência social, a gerência da segurança alimentar também está em contato. E, no entanto, agora as coisas começaram a ficar um pouco paradas, né? Não só o restaurante, mas como outras atividades que a gente tinha na secretaria por conta desse isolamento que é necessário nesse momento. A gente tem, por exemplo, a Estação Cidadania pronta para ser inaugurada, com cine-teatro, com quadras esportivas, com CRAs, com salas multimídias, uma biblioteca com mais de 2.000 títulos, que a gente, nesse momento, a gente não pode entregar por conta dessa questão de isolamento. Então, existem vários projetos que a gente estava desenvolvendo que a gente teve que dar uma segurada e esperamos que, assim, após esse período de pandemia, a gente consiga colocar tudo para funcionar, né? Até porque hoje é difícil a gente dizer o que a gente vai fazer no futuro, porque a gente não sabe os danos que a pandemia vai causar para a gente e até mesmo a possibilidade de mudanças de plano, né? Hoje é o que eu falei, a gente está vivendo um dia após o outro. Priscila, você colocou aqui que alguns instrumentos que estão funcionando, como CRAs, que estão abertos em horário de 9 às 15. Então, eu queria saber também de você, até mesmo para responder aos nossos ouvintes que estão questionando algumas coisas aqui, pertinentes à entrevista, diga-se de passagem. Na prática, hoje, qual o atendimento que a Secretaria de Assistência está prestando à população que não estava ainda cadastrada, que não estava sendo acompanhada pelo CRAS? Pode se dirigir para fazer um cadastro? Como que funciona para quem não estava quem não era que não era visto ainda, melhor dizendo, pela assistência social do município? Qualquer pessoa que esteja em vulnerabilidade, seja ela temporária ou não, para que ela seja, como você falou, vista pelo município, ela precisa estar referenciada num CRAS, né, que é a assistência básica dada à população. Para isso, pensando nisso, nós não suspendemos o funcionamento dos nossos CRAs, né? A gente reduziu, para reduzir realmente a circulação de pessoas lá dentro, né? Nós abrimos o canal de comunicação com todos os telefones de todos os CRAs presentes no site oficial do município, e-mails, para que a pessoa possa ligar, para que a pessoa possa se informar e aí ela será direcionada para o serviço, porque qualquer serviço de assistência social no município, ela precisa passar pelo CRAS, entende? Não tem como não ser visto, a demanda tem que existir, porque a gente precisa referenciar, a gente precisa cuidar, e nesse período de muitas vulnerabilidades provisórias, nós estamos recebendo demandas sim. Então, os CRAs funcionam por territórios. Então, as pessoas que estejam nessa situação de vulnerabilidade, antes que procurem o CRAs, antes que vá pessoalmente ao CRAs e acabe saindo de casa, pega o telefone, dá uma ligada, que a equipe está pronta para atender
não só a equipe do CRAS, como a equipe do Bolsa Família também, tem telefones diferentes, todos estão no site oficial da Prefeitura. Que é aqueles que desejam mandar e-mails, os e-mails estão sendo respondidos instantaneamente pela equipe do Bolsa Família, para tirar qualquer tipo de dúvida, para que essas pessoas possam se orientar e que possam procurar o serviço socioassistencial de forma segura. Tem um outro comentário aqui da Luciane Silva, desculpa, com relação ao restaurante popular, mas eu não sei se você vai ter esse dado em mão, porque é uma coisa muito mais complexa, que ela fala aqui que existia um projeto feito na gestão de Sana, quando Sana secretária, e que o custo não era alto assim. Qual o custo para o seu funcionamento exatamente, com relação ao restaurante popular? Acho que é um dado, não sei se é um dado que você tem aí, mas eu queria só pontuar também que aqui, em entrevista, Priscila, o deputado estadual Rodrigo Bacelar, ele chegou a falar de que o Estado iria arcar sozinho com o restaurante popular, mas como você colocou, a gente está num momento aí de exceção, né? E a gente não sabe se esses prazos, que era agora no primeiro semestre ainda, se esses prazos vão conseguir ser cumpridos, né? Sim, o que acontece? O valor eu não tenho para te passar de fato, porque é uma questão técnica, mas é alto, porque você imagina, na época que a Luciene, não é isso que você falou? Luciane. Na época que a Luciene existia o convênio com o Estado. Então, o convênio com o Estado tirava um custo de montagem e preparação do equipamento, porque o prédio é do Estado, os equipamentos que ali guarneciam são do Estado também. Hoje, sem o convênio do Estado, para o município arcar sozinho com essa despesa, não é possível. Entende? Na semana passada, eu conversei com a subsecretária na área de segurança alimentar e ela me confirmou que realmente há a intenção, sim, de reabrir o restaurante popular, e eles estão estudando, inclusive, a possibilidade de criar um tipo de programa emergencial para esse período da pandemia, mas que ela não tinha ainda nada para me informar, mas que existia, sim, e que o objetivo do Estado era somar forças com o município, e o objetivo do município é somar forças com o Estado, porque o que a gente deseja é que a população tenha esse equipamento à sua disposição, seja por meio do Estado, seja por meio do município. Então, o município está à disposição do Estado para ajudá-lo a montar, seja de forma provisória agora para esse período da pandemia, seja de forma definitiva. Nós já nos colocamos à disposição do Estado para que esse equipamento volte a funcionar no município. Tem a pergunta da Jacinta Medeiros também. E o trabalho das equipes de consultório na rua? Quando haverá intercolução entre a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social e a de Saúde para que seja retomado esse trabalho diretamente na rua? Olha só, Arnaldo, os trabalhos de consultório na rua, esse tipo de programa é um programa vinculado à Secretaria de Saúde, não é vinculado à Secretaria de Assistência. O que ocorre, e eu já procurei, inclusive, informações com a Secretaria de Saúde, é que esse programa já foi aprovado, já passou por todas as esferas municipais, aprovação de conselho, mas ainda não havia liberação do governo federal, por isso que ele não foi implantado. Em razão disso, que nós montamos uma abordagem social especializada, com um profissional da área de saúde, justamente para que a gente pudesse identificar as demandas de saúde na rua dessas pessoas nesse período de pandemia. São 8h20. Nós podemos fazer um rápido intervalo e, na sequência, voltamos a falar com a secretária de Desenvolvimento Humano e Social, Priscila Marins. Ok, Priscila? Obrigado aí. A você que está ligado na gente, acompanhando esse programa Folha no Ar, primeira edição, pelo Face, pelo YouTube, né, nosso streaming, e também pela nossa página folhafm98.com.br. Em instantes, oi. Não, só lembrar que no próximo bloco eu vou trazer também a Priscila, advogada eleitoral, tá? A gente sim. Separar um pouquinho vamos falar ainda mais da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, que é um assunto importante, que está tendo bastante participação também nas redes sociais pela importância durante esse período de pandemia, mas pelo menos uns 10 minutinhos ali eu vou pegar a advogada eleitoral, super competente, diga de passagem, muito conhecedor do assunto, para a gente falar sobre essas questões eleitorais que tem aí muita dúvida com relação ao pleito desse ano. Até se vai ter o pleito, né? Justamente.
São 8h21 em Campos. Ei, a Campos Delivery faz